Você nunca mais vai comprar bombom de morango depois de aprender essa receita. São só 4 ingredientes, crocante por fora, suculento por dentro, simplesmente irresistível. Essa é a receita que nós vamos fazer juntinhas aqui hoje nesse vídeo. É um doce gostoso, fácil de fazer e pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe dessa receita. Para você que está chegando agora, meu nome é Nayara. Aqui no meu canal eu só compartilho com vocês receitas fáceis, gostosas, para você fazer para sua família ou até mesmo faturar aí uma renda extra, que é o caso hoje do nosso bombom de morango. Então, bora para os nossos ingredientes para a gente começar a fazer essa receita maravilhosa. Depois de vários testes na minha confeitaria, eu cheguei na minha versão favorita de bombom de morango e ela só vai 4 ingredientes. O primeiro deles é o creme de leite. É o creme de leite de caixinha mesmo, que você acha em qualquer supermercado, e eu vou te aconselhar a usar o de 17% de gordura. Existem outros de 15% de gordura, mas quanto mais gordura a gente trazer para o nosso brigadeiro, mais cremoso, mais sedoso ele vai ficar, tá? O próximo é o leite condensado. Eu também te aconselho a usar um leite condensado integral, com pelo menos 8% de gordura. Existem aí no mercado alguns com 4, 6% de gordura, que é o semi-desnatado. Ele não traz a cremosidade, o brilho que a gente precisa do nosso brigadeiro. Então eu te aconselho também a usar o com pelo menos 8% de gordura ou uma versão integral. Vamos precisar de cobertura fracionada. Aqui eu tenho 500 gramas de cobertura fracionada de boa qualidade. A que eu uso é da marca Hershey's. É a melhor que eu já achei de sabor, já experimentei várias. Mas caso você não consiga achar, porque ela realmente não é tão fácil de achar assim, você pode usar a cobertura de sua preferência. Eu vou te dar um conselho assim, prova e vê se é gostoso para você. Se for gostoso para você comer, então vai ser legal aí pro seu bombom de morango. Porque o sabor que você coloca no seu bombom é o sabor que o seu bombom vai ter. Então se você coloca uma cobertura fracionada com gosto de gordura esbranquiçada, o seu bombom não vai ficar legal. Então escolha uma cobertura aí de boa qualidade. E por último, os nossos morangos. Então agora a gente vai fazer o nosso brigadeiro branco. O meu brigadeiro, vocês viram que leva só 2 ingredientes, né? Então o meu brigadeiro não vai leite em pó, vai só creme de leite e leite condensado. Nós vamos misturar esses 2 ingredientes aqui na nossa panela. Esse brigadeiro a gente vai poder começar a fazer ele com o fogo alto, porque ele não tem o pozinho, né, que faz o brigadeiro agarrar no fundo. Então a gente pode começar ele com fogo bem alto, porque ele é mais aquoso, né, ele é mais líquido. Então a gente vai poder cozinhar esse brigadeiro em uma temperatura um pouco mais alta. Vou ligar aqui o meu fogo então, na temperatura alta. E a gente vai misturar aqui esses 2 ingredientes e vai deixar ele ferver bem, tá? Esse processo aqui leva tempo, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Então você pode manter aí seu fogo alto e continuar mexendo. Olha como é que ele já começa a borbulhar, tá vendo? Ele começa a dar essas bolhas, ele levantando a fervura. Então primeiro ele ferve. Aí agora, a partir de agora, ele começa a engrossar. E aqui a gente sempre vai mexendo para ele não agarrar no fundo da panela. Aqui, o nosso brigadeiro já começou a engrossar um pouquinho. Olha como ele já não tá tão líquido igual ele tava. Ele já começou a dar uma engrossada e aqui a gente continua mexendo. Sempre pegando no canto da panela, limpando tudo e mexendo bem no meio aqui assim também. Aqui o nosso brigadeiro já engrossou um pouco. Olha como é que ele já começa, né, a desgarrar aqui do canto da panela. A gente abre ele ainda, já se encontra rápido, tá vendo? A gente vai continuar mexendo aqui o nosso brigadeiro, que a gente precisa ele de um ponto bem mais firme, que é o ponto de enrolar. Que ele tá chegando quase no ponto que a gente precisa, então a gente vai começar a mexer bem rápido aqui o nosso brigadeiro.
Aqui, ó. Já tá demorando a se misturar, tá vendo? Então aqui é o ponto perfeito que a gente precisa para poder enrolar o nosso brigadeiro. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos desligar, já tirei aqui então do fogo. Então aqui a gente vai misturar bastante esse brigadeiro pra gente ativar a gordura dele, dar uma resfriada nele. Olha o brilho que a gente tem nesse brigadeiro. Olha a cremosidade desse brigadeiro. Então, a gente chegou aqui no ponto perfeito do nosso brigadeiro. Olha o brilho desse brigadeiro. O tanto que ele tá cremoso, brilhante. Esse é o ponto certo do nosso brigadeiro. Eu vou colocar ele para resfriar. Então, eu vou pegar aqui o meu plástico filme, vou colocar aqui em cima da minha bancada pra gente poder despejar o brigadeiro. Se você não tiver plástico filme na sua casa, não tem problema. Você pode pegar um prato, colocar aquele saquinho de freezer, sabe? Aquele saquinho de verdura que a gente compra no verdurão. Coloca ele assim, despeja seu brigadeiro, fecha e você pode levar para gelar também. Eu gosto de colocar o filme porque eu acho bem mais prático. Vou pegar aqui o meu brigadeiro, vou despejar aqui em cima. Eu vou fechar aqui com o meu plástico filme. Fazer tipo uma trouxinha. E vou levar esse brigadeiro para gelar. Então aqui, tô com a minha trouxinha quente de brigadeiro. O que que eu vou fazer? Vou levar ela direto pro freezer, pro congelador. Quanto mais rápido a gente resfriar o nosso brigadeiro, maior o prazo de validade e mais gostoso ele fica. Então a gente vai levar para o congelador, que ele vai resfriar muito mais rápido, e depois eu volto aqui para a gente modelar os nossos bombons. Eu levo em média aí por 1h30, 2 horas direto no freezer, tá? Já estou aqui com as minhas luvas. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um prato ou um papel manteiga e vou untar aqui em cima para poder o nosso brigadeiro não grudar. E vou pegar o nosso brigadeiro e porcionar ele em bolinhas. Olha como ficou linda a nossa massa de brigadeiro, lisinha, gostosa de malear. Eu vou passar mais um pouquinho de manteiga aqui, para poder trabalhar com a minha massa. Então, eu porcionei aqui, me renderam então 6 brigadeiros de 60 gramas e sobrou uma bolotinha aqui de 40 gramas que eu não vou usar. Eu vou guardar para depois aqui no meu saquinho, porque depois eu junto com outro brigadeiro e faço mais um bombom de morango, tá? Eu gosto de colocar sempre no tamanho de 60 gramas, que é a quantidade ideal para o morango que a gente vai usar. Com os meus brigadeiros aqui, então, já porcionados, agora eu vou pesar os meus morangos, tá? Eu gosto de colocar sempre entre 40 e 50 gramas de morango por bombom. Então, eu vou pegar aqui um morango maior e vou colocar aqui, ó. Deu 43 gramas, ok. Peguei outro morango aqui, deu 37. Então, eu vou colocar, deu 44, ok. Um morango maior, aí eu pego já um menorzinho aqui, deu 39, 50, 43, ok. Então, eu sempre vou fazendo essa divisão aqui para dar entre 40 e 50 gramas para ficar um bombom aí padronizado, tá? Sempre usar, gente, morangos assim, ó, morangos mais firminhos, tá? Aqueles morangos que estão machucadinhos, já com um abertinho, não usa, porque senão ele vai soltar água no nosso bombom. Então, sempre usar assim, ó, morango mais firminho, morango sem nenhum tipo de machucadinho, tá? Sempre preferi usar morangos assim, ó. Nós vamos pegar a nossa bolinha de brigadeiro e vamos abrir ela assim, ó. Vai dar uma achatada nela e vai abrir ela
aqui na palma da sua mão. E nós vamos vir colocando a duplinha de morango. Você vai colocar uma assim e a outra atravessadinha, tá vendo? Como se fosse um trançadinho assim com o outro. A gente vai pegar essa beiradinha aqui e vai travar aqui no meio. E agora a gente vai encobrir esse morango com o nosso brigadeiro. Não vai ficar certinho, vai ter parte que o morango vai ficar aparecendo, mas não tem problema, tá? Que na hora que a gente for dar o banho aqui, ó, do nosso bombom, vai encobrir tudo. Então, a gente vai vindo, vai espalhando o nosso brigadeiro com a mão bem levinha, sem apertar, a gente vai vir dando um molde aqui no nosso bombom de morango. Então, a gente já deu um molde em um bombom de morango, olha que lindo que ele fica, e a gente vai guardando aqui. Outro, a mesma coisa, abre com a palma da mão a bolinha, vai abrindo, coloca um bombom trançadinho com o outro assim, e sempre, gente, também se atentar a tirar os cabinhos do morango, tá? Que a gente corta o cabinho bem lá embaixo, cuidado para não machucar o morango, para ele não soltar água. Vou vir aqui no meio, vou travar esses dois morangos e vou vir encobrindo todo o morango, tampando ele assim. Aí agora a gente vai dando o molde dele e apertando assim, ó, com a palma da mão, com os dedos assim dando uma pressionada, apertando para baixo, deixando ele assim o mais lisinho possível. E aqui mais um bombom de morango. Vou terminar de fazer isso daqui com todos. Terminei de modelar aqui então os meus bombons e agora eu vou derreter a nossa cobertura. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ela se dissolver completamente. Na hora que ela estiver toda derretida, eu volto aqui pra gente poder fazer o banho dos nossos bombons. Voltei aqui então com a minha cobertura, ela tá toda derretida. Minha cobertura tá toda derretida. E agora a gente vai começar a dar o banho nos nossos bombons. Aqui eu tô com os meus bombons já modelados. Peguei aqui um papel manteiga que nós vamos banhar esses bombons. E vamos colocar eles aqui para poder secar. Então, vou pegar aqui um bombom. Vou dar aqui uma modeladinha nele para ele ficar bem redondinho. E vou colocar ele aqui na minha cobertura. Aqui é jogo rápido, tá, gente? Não pode demorar, senão ele gruda aqui no fundo do nosso chocolate. Então, aqui, ó, vou colocar ele aqui, jogar ele bem no chocolate. Vou com a espátula jogando aqui em cima desse bombom e já venho aqui com o garfo tirando esse bombom daqui de dentro. Dou uma escorridinha nele e já coloco aqui com o apoio da nossa espátula em cima do nosso papel manteiga. Pego o nosso outro bombom, modelo, jogo aqui dentro do nosso chocolate, jogo rapidinho aqui a cobertura, venho com o nosso garfo, pego o nosso bombom, dou uma escorrida e já venho colocando ele aqui em cima também. Pego o bombom, dou uma modeladinha nele, porque ele amassa, né, na hora que ele fica ali no prato. Modelo, jogo rápido. Banho, venho com o nosso garfo, pego bem com cuidado aqui, escorro e venho colocando aqui em cima. Então, agora eu vou fazer uma finalização aqui em cima dos nossos bombons. Eu vou vir aqui, ó, com a nossa cobertura, vou pegar assim, ó, e vou vir fazendo risquinhos em cima do nosso bombom, pra ele poder ficar bem bonitinho, tá? Pega assim, se você não tiver muita habilidade com isso, você pode colocar um pouquinho do chocolate dentro de um saquinho de plástico e vir fazendo isso. Eu acho que dá trabalho, né? Assim é bem mais fácil. Você pega com a pontinha dele, o chocolate tem que estar bem derretido, ó. Você pega com a pontinha e vem fazendo os risquinhos aqui em cima do nosso bombom.
Agora, nós vamos esperar os nossos bombons secarem para a gente poder fazer a finalização deles. Você pode levar eles para a geladeira para eles secarem mais rápido, mas como aqui tá meio friozinho, eu vou deixar ele em temperatura ambiente mesmo. Meus bombons já secaram, e o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a finalização dos meus bombons. Eu vou tirar aqui com cuidado. Tá vendo que ele fica assim, ó, grudadinho embaixo com essas rebarbas? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a minha cobertura de chocolate, eu vou vir passando aqui nessa parte de baixo pra gente fechar esse bombom pra ele não soltar água. Então, a gente vai fazer assim, ó, passar a cobertura de chocolate e vai voltar com esse bombom aqui pro nosso papel. E assim eu vou fazer com todos. Tá vendo que tem uns que ficam menos? Mesmo assim, eu gosto de reforçar essa base do bombom para ele não soltar água e não molhar a embalagem, por exemplo, para quem quiser vender, na hora que o cliente pegar não tá aquele bombom ensopado. E agora, vou deixar eles secarem por completo pra gente poder vir fazer a finalização dessas rebarbinhas que ficam em volta aqui dos nossos bombons. Os nossos bombons já secaram. Tá vendo como é que a gente deu acabamento embaixo e eles ficaram todos assim, ó, retinhos, todos fechadinhos? Só que eles ficaram com essas rebarbinhas aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir com uma faquinha assim bem fininha, não pode ser de serra, tá? Tem que ser uma faquinha lisa assim, ó. E vamos vir com cuidado, cortando essas beiradinhas assim, ó, do nosso bombom. Eu gosto de fazer ele encostado assim, pra vir só aparando essas beiradinhas aqui de chocolate, pra ele ficar um bombom bem redondinho, num formato bem bonito, pra gente poder finalizar os nossos bombons. Então, eu finalizei aqui o primeiro, olha, ele fica todo retinho por baixo, aparei todas as beiradinhas dele e ele fica assim, ó, um bombom lindo, sem aquelas beiradas de chocolate aparecendo. E assim, eu vou fazer com todos. Bombons de morango finalizados. Olha que lindos que ficaram os nossos bombons de morango. Gente, eles ficaram maravilhosos. Olha que perfeição que ficou os nossos bombons. Eles ficaram super perfeitos embaixo, igual eu mostrei pra vocês, fazer o acabamento. Aparei todas as beiradinhas deles e olha que lindo que ficaram. Então agora, a hora da verdade, pra gente comer essa belezura aqui, eu vou morder e vou provar aqui junto com vocês pra gente tirar a prova que se ficou bom ou não o nosso bombom. Então, escuta o crack. Sabe a comida que a gente fala que come rezando? É esse bombom de morango. Gente, é muito bom, é muito gostoso, muito suculento. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E quem fizer para vender, vai vender muito esse bombom. Se você fizer, vem aqui nos comentários e me conta se você fez essa receita. Se você fizer para vender também, vem aqui e me conta o que você achou, se você conseguiu vender. Em relação a preço, eu não consigo te falar o preço que você deve colocar esse bombom para vender, porque depende da região, do custo que você vai ter para cada receita. Aí você vai ter que estar dando uma pesquisada. Mas eu super indico vocês fazerem essa delícia aí na casa de vocês. Se você gostou dessa receita, já curte, compartilha, segue aqui o canal para você não perder nenhuma receita boa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, fica com Deus. Beijo da Nai!